Agora o nosso bate-papo é sobre casa steel frame. Lembram que a gente já vem falando há algum tempo sobre a casa que está sendo construída aqui no bairro Universitário, em Lajeado, uma casa diferente. Estivemos lá algumas vezes, inclusive vamos mostrar imagens aí para quem está no YouTube e no Facebook, das imagens de como foi construída, imagens de algum tempo atrás, cerca de um mês mais ou menos, quando ainda os cabos estavam sendo instalados e como ela está hoje, inclusive com imagens aéreas, muito próxima de estar sendo concluída essa casa steel frame da construtora Engemore. O Luiz Demore está aqui conosco, ele que é diretor da construtora Engemore, está hoje aqui com a presença do Ivan também, né, nessa parceria. E para falar um pouco, atualizar do que já foi feito, em que passo que estamos. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo aqui mais uma vez à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia equipe, bom dia ouvintes. Estamos na reta final agora, né? A gente está agora, ontem a Todeskine da Edneia Gasparotto ali, o pessoal mediu os móveis. Ontem eu também a gente acabou fechando toda a parte de cortinas ali com o Daniel da Delu, que é um parceiro nosso também. Então, agora está indo já para os finalmente de acabamento. Então, a gente está na época da pintura, entrando com piso e azulejo e já indo para casa pronta agora. Vamos só recordar um pouquinho. Recapitular um pouco dessa história toda. A casa Steel é uma casa que a gente trouxe, um processo construtivo que a gente entendeu que deveríamos trazer para o mercado, para o cliente ter uma segunda opção, digamos assim, né? Eu quero prazo, né? Eu quero uma obra mais rápida, eu quero uma obra mais seca, eu quero uma obra com mais conforto térmico e acústico, né? Então, a gente entendeu que, através da dificuldade também da mão de obra, de pedreiro, de servente, né? Os próprios materiais e agregados, essa indústria da construção civil, que a gente ainda faz na época da década de 60, né? A gente constrói da mesma maneira que a gente faz há 50 anos atrás. E isso tudo está nos empurrando para a gente olhar para a industrialização, né? Então, foi uma maneira que a gente encontrou de trazer algo mais industrializado, com mais controle de qualidade, com mais modernidade, com mais tecnologia, né? Então, é um processo construtivo, basicamente, que é toda a estrutura da casa em aço, né? Com fechamentos em painéis, né? USB, gesso acartonado, tem todo um conforto de lã dentro dessas paredes para dar térmico e acústico. Até essa semana foi bem legal porque... E eu demorei para fazer isso, né? Teve um dia que, lá em casa, por exemplo, estava vertendo água nos vidros e nas paredes, era horrível, né? Tinha muita umidade. E a casa Steel não tem isso. Então, eu já queria ter feito isso mais vezes, né? Em casa, lá mesmo, eu gravei ali um vídeo dos vidros correndo água e das paredes e eu fui logo lá para a casa Steel. A casa Steel não tem isso, né? A casa Steel, o processo em steel frame é uma parede inteligente, então ela respira, ela não permite, né? Tu vai lá, seja bater sol o dia inteiro numa parede ou não, ela tá sempre a mesma temperatura. Tu entra dentro dela, tu vê que ela é uma casa um pouquinho mais quentinha. Então, quem tem horror à umidade, né? Os meus filhos têm rinite, têm sinusite, inverno, a gente sofre muito com as crianças. É um processo construtivo que faz total sentido para as pessoas. As imagens mostram agora na nossa live ali, inclusive a lã de vidro, né? Toda essa questão aí de infraestrutura. Essas imagens, cerca de um mês atrás, daqui a pouco vem as imagens atualizadas também, mas só para chamar o pessoal que está pelo rádio para entender um pouco quanto cabo ali, mas depois fica tudo escondido, né, Luiz? Tudo escondido e assim, é uma casa muito mais fácil de manutenção, né? Então, ontem eu questionei o pessoal, a engenharia, não vai ter nicho de shampoo nos banheiros? Se eu quiser que tenha nicho ou não, é muito mais simples de fazer do que numa alvenaria, né? A alvenaria já tem concreto, já quebrou, tem tijolo, é muito mais complexo tu criar um nicho de banheiro numa parede de alvenaria do que numa estrutura dessa. Então, inclusive as manutenções, né, as alterações, eu quero aumentar aqui, tirar ali, é um processo muito mais versátil. A gente vê que tem um controle de qualidade muito maior. A maioria dos agregados já saem da indústria, né? Então, são poucos agregados. Enquanto que na obra convencional a gente tem tijolo, areia, brita, madeira, água, enfim, né? Um arsenal de agregados para poder fazer. Nesse processo construtivo é aço, é lã, é painel e tudo vem da indústria. Então, a gente nota que a casa, o controle de qualidade dela é muito mais fácil de fazer. A rastreabilidade da qualidade é muito mais fácil de fazer, né? Então, tá chegando ao finalmente ali, tá ficando linda.
E claro que, além de tudo isso que tu já falou, toda uma tecnologia que depois vai fazer com que ela seja Além totalmente disso, o que a gente fácil pensou? A casa Steel Frame, ela tem 307 metros quadrados. Ela é uma casa grande, é uma casa com 4 suítes, né? Tem um escritório embaixo que tu pode transformar ele numa suíte, ou um escritório, deixar ele com coringa. Então é uma casa grande, é uma casa num loteamento muito bom, e é uma casa com um valor agregado um pouco maior, onde a gente entende que esse cliente, ele gosta muito mais, ele precisa da experiência, né? A gente conversa muito lá na construtora, na imobiliária. Eu comecei a entender que o cliente na nossa cidade, tá? A minha visão, o cliente até 1,5 milhão, 2 milhões, ele é um cliente que ele está muito mais preocupado com localização, com preço, forma de pagamentos. O cliente dos 3 milhões e meio, 4, 5, é um cliente que ele quer muito mais a experiência. Ele sabe que ele vai conseguir pagar, ele já entendeu a localização, ele quer a experiência. Então a gente está montando a casa de uma maneira que a casa é para venda, né? A gente ainda não precificou ela. Ia perguntar quanto é que vai A gente custar. ainda não precificou, é uma estratégia nossa, a gente está compondo os custos lá. Eu quero estar mais seguro, como é a primeira casa em steel, eu quero estar mais seguro dos custos para mim poder projetar margem e ter esse valor de venda da casa. Mas é uma casa que a gente entendeu que a gente precisaria proporcionar grandes experiências. Então, por isso que a gente trouxe grandes marcas para dentro, né? A própria Todeskine vai mobiliar todo o social e a suíte, né? O Sommer, a questão de tecnologia, a gente tem lá, se for falar em dinheiro, nós temos lá quase 200 mil reais só em tecnologia, né? Desde internet alta performance, som, automação, a casa vai ser toda automatizada, né? Câmeras, tem sensor de temperatura na casa, vai dar para saber se tem gente na casa pela temperatura, não é nem pela né, se tem gente caminhando ou não. Então vai ter bastante tecnologia, porque a gente acredita que esse nível de cliente ele quer tecnologia, ele quer experiência, ele quer uma casa que funcione para ele, né? A gente entende que esse tipo de cliente é um cliente que ele precisa que o tempo trabalhe para ele. E a tecnologia faz isso, né? Ele está na estrada ligando um ar-condicionado, ele está em casa na sala desligando o ar-condicionado do filho, que já dormiu e não precisa mais do ar ligado. Então, é fazer com que esse cliente, ele ganhe tempo dentro da casa dele. Próximos passos, quando é que vocês devem entregá-las? Já tem algum período definido? Isso, nós estamos se aproximando dos prazos de entrega. Então agora a gente mediu os móveis, está com pintura, entrando com piso azulejo, a gente acha que lá por setembro essa casa vai tá pronta. A gente demorou um pouco mais para fazer ela como um todo, porque foi a nossa primeira casa nesse processo e a gente entendeu que tinha situações que não adianta correr, tem que fazer bem feito, tem que entender. A gente entendeu também, tinham situações que a gente deixava para o parceiro fazer, porque entendia que ele ia fazer, mas a gente viu lá na frente que nós deveríamos ter antecipado algumas coisas, como construtor ali, fazendo outras coisas. Então, é um processo construtivo onde ele muda totalmente as etapas, né? Tem muita coisa que vem antes, muita coisa que vem depois da alvenaria. Então, a gente aprendeu e a gente não se importou em esticar um pouquinho mais o prazo dela, porque a gente sempre se preocupou de fato com o prazo de execução, né? Quantos dias trabalhado nessa casa. E a gente teve gaps, assim, de ficar 1 semana, 2, sem ninguém na casa. Por quê? Porque estava remanejando a equipe, porque estava vendo o projeto, estava ajustando a engenharia, estava esperando um retorno de um fornecedor sobre uma linha de ar-condicionado. Então, a gente travou em alguns momentos ali, mas para fazer bem feito, para fazer como tinha que fazer, sem correria. Então, ela vai dar aí pronta, mesmo assim, né? Pronta com móveis, ela vai dar 1 ano de obra para uma casa de 300 metros. A própria a construção dela, né, toda essa função já é uma experiência também, né? E as pessoas ainda podem visitar o local? As pessoas podem e devem visitar, né? Porque o que acontece? Essa casa, ela só não está precificada, mas ela é uma casa que foi feita para venda, né? Então a gente agora nos próximos dias, aí, semanas, a gente vai precificar, fazer material, né? Criar uma estratégia para quais parceiros a gente vai chamar, quais os corretores que nós vamos chamar para essa casa, quais as imobiliárias a gente vai chamar. Por mais que a Engemori se comunique com todo o mercado, não é qualquer imobiliária que vende esse produto, não é qualquer corretor. Às vezes tem corretor focado no primeiro imóvel,
né? Então, o foco dele é o primeiro imóvel, é financiamento, é renda. Nesse tipo de produto já não é muito isso. Então, a gente vai ter que criar uma estratégia ali. Quem vai ser convidado, quem é o parceiro, a gente vai fazer uma open house lá na casa e a ideia é que ela vá logo. A Engemore, até uma notícia boa, né? A gente estava com outra casa, fazendo outra casa para venda, a gente acabou ela semana passada, ela foi vendida ontem. Isso para nós é muito bom porque mostra que a Engemore, as obras da Engemore, elas normalmente elas têm liquidez, né? Essa casa foi vendida ontem num condomínio fechado, ficou pronta essa semana, foi vendida a 11 mil metros sem mobília, onde tem muitas casas lá dentro a 10 mil metros com mobília e não vendem. Então a gente pensa muito bem no produto, a gente faz com muita qualidade, a gente acompanha isso e normalmente a gente entende que as obras da Engemore têm bastante liquidez. Vamos ver se a Casa Estil vai ser a mesma coisa, né? Mas isso ainda fica para um próximo passo, para saber quais são as imobiliárias, para falar de venda, precificação, isso a gente volta a falar também. E é uma dor minha, porque eu falo direto lá na empresa, assim, eu tenho que cuidar com esse sentimento, porque volta e meia eu quero ficar com a casa, né? Então... já que a tua casa estava vertendo água lá, essa aqui não vai ter problema, daqui a pouco... E a casa é toda a casa ela é toda voltada para os fundos, para a natureza, tem uma área verde, então quem enxerga a casa de frente, ela é uma casa com bastante privacidade. É uma casa, esse cliente que vai morar nessa casa, ele quer privacidade. Então, se tu olha a casa de frente, ela tem bastante privacidade, não tem vidro, tu não enxerga nada para dentro da casa. E quando tu entra nela, parece que abre um oásis, assim, e é bem, tu viu, né, Ricardo? É amplo lá embaixo, porque a estrutura é metálica, ela te permite vãos grandes, né? Então, todo esse social, nós estamos falando em 150 metros, que não tem pilar, nada lá dentro. Então, e daí tu já olha para aquela área verde, a gente contratou agora com o pessoal o Ismael lá da Eco Green, a gente contratou todo o jardim, então vai ter um jardim lindo ali, contrastando com essa área verde dos fundos. É uma casa fantástica. Eu tenho que cuidar, às vezes, eu digo, não, eu vou ficar com ela para mim, mas não, ela tá para venda. Das outras vezes que eu tinha ido lá, eu tinha ficado mais na parte de baixo. Até não me lembro se já estava pronta a escada, enfim, mas agora essa semana eu estive lá e eu subi no segundo piso, inclusive a área externa lá em cima, né? Porque todos os quartos, suítes, tu tem uma área externa ainda que tu vai poder aproveitar. É muito legal, as imagens estão passando aí também. E depois vai ter material no nosso site da Rádio Independente. Luiz Demore, da Engemore, construtora Engemore, muito obrigado pela tua presença. Casa Steel Frame, que está aberta para visitação. Lembro de cabeça o endereço ali para quem quiser visitar? É ali no Blumengarten, né? O loteamento da no Universitário, é na Arlindo Camini. A casa. O pessoal é na principal da Camini. Está bem identificado, tem um tapume preto ali, mas tá escrito ali, né? Uma imagem, enfim, vou dizendo Casa Steel Frame, tá só chegar. Volta o meu, eu chego lá, o pessoal tá trabalhando, eles seguem trabalhando, a gente vai lá, faz as imagens, tá tudo legal. Muito obrigado. Bom trabalho, uma ótima semana pela frente. Nós que agradecemos.